Bom, vamos lá, galera. Vou abrir aqui uma imagem, então, menu Arquivo, Abrir. Pegar aqui a imagem avião original, vou dar um Open. Ele vai dizer que essa imagem não possui um perfil RGB incorporado, tá? Ele pergunta o que eu desejo fazer. Eu vou dizer que eu quero deixar como está, ou seja, sem gerenciar o perfil de cor. Vou dar um OK. Então, essa imagem aqui ela pode apresentar alguns problemas nessa área alaranjada, amarelada, em relação ao estouro de cor no momento da impressão. Por quê? Porque são cores muito saturadas. Então, a gente vai reduzir um pouquinho a saturação dessas áreas. Isso aqui é um arquivo PSD, então ele já tem um demarcador que vai servir como base para a minha seleção, ok? E para visualizar essas áreas, eu vou dizer para ele que eu quero, lá no menu visualizar, habilitar a opção aviso de gamut. Ele vai mostrar as áreas de cinza, são as áreas que eu devo reduzir, devo eliminar a saturação exagerada, tá bom? Então vou usar aqui o demarcador que eu havia mostrado anteriormente, segurar a tecla Command para quem estiver no Mac, Ctrl para quem estiver no Windows, vou dar um clique em cima dele. Eu vou inverter a seleção, já que essa seleção está sobre ou em volta do avião. Tá? Então, selecionar e inverter. A gente vai trabalhar então nas áreas de cinza. Eu vou trabalhar com os ajustes de layer, tá? São ajustes iguais aos que a gente encontra aqui no menu Imagem e Ajustes, tá? Com a vantagem de que a gente pode jogar fora o layer, pode tirar a visualização ou refazer algum dos seus parâmetros, né, das suas propriedades. Então, para isso eu vou clicar nesse íconezinho aqui do centro, né, que é esse círculo dividido na diagonal, e vou encontrar aqui a opção Matiz Saturação. Tá? Vou perceber que eu vou abrir esse novo layer, vai ser criado esse novo layer, e será aberto também o painel de propriedades, onde a gente vai conseguir trabalhar então com a saturação dessas cores que eu havia indicado anteriormente. Tá? Eu vou visualizar antes aqui no painel Informações ou painel Info as cores ou os canais que eu devo trabalhar exatamente, para não ficar batendo cabeça. Então, posicionando o cursor do mouse nessa área, eu percebo que na primeira amostra ali, eu tenho o primeiro valor, que é o valor do vermelho, do canal vermelho, está bem elevado. E na amostra da direita, eu tenho ali o amarelo, bem elevado. Então são os dois canais mais comprometidos, é neles que eu vou trabalhar. Bom, eu vou visualizar aqui de novo as propriedades. Então, ao invés de trabalhar na composição principal, ou seja, em todas as cores, eu vou trabalhar aqui no vermelho, vou eliminar a sua saturação. Reparem que eu não vou eliminar totalmente, tá? Porque senão eu acabo perdendo muito daquela cor da imagem. Eu vou eliminar o suficiente para que eu tenha um mapa bem reduzido. E aí eu vou passar lá para o amarelos e vou reduzir um pouquinho de amarelos. Reparem que o mapa sumiu, e isso indica que provavelmente eu não vou ter nenhum problema no momento da impressão. Então, essa primeira parte aqui a gente já finalizou. Agora a gente vai fazer alguns ajustes no avião. Então, mais uma vez eu vou carregar aqui a seleção. Agora a gente vai aumentar ou pelo menos alterar o balanceamento de canais do avião. Tá? Ele vai ficar com um contraste, uma nitidez um pouco diferente. Então, mais uma vez eu vou aplicar um ajuste. Dessa vez é o ajuste de níveis. E nesse caso, eu vou optar por trabalhar com automático. Vocês vão perceber que ele vai dar um contraste um pouco diferenciado aqui no avião. Bom, ele fica até um pouco melhor ambientado em relação ao fundo. Okay? No próximo ajuste, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Ó. Mais uma vez eu vou carregar a seleção. Só que agora eu vou habilitar o plano de fundo, que é o layer onde eu tenho a composição da imagem, ou seja, o background e o avião. E aí eu vou usar o atalho Command J para duplicar apenas aquela área que estava selecionada, ou seja, o avião. Esse layer aqui que eu vou chamar de volume,
eu vou jogar em cima de todo mundo e nele eu vou aplicar um filtro. Então lá no menu filtro, ou filter, outros, alta frequência. Né? Para quem estiver utilizando a versão em inglês vai estar lá High Pass. Ele vai gerar um mapa de relevos. Vou encontrar aqui no preview dele. Esse mapa de relevo é um mapa em tons de cinza, sendo que os tons mais escuros são os baixos relevos. Né? Tomem cuidado para não aumentar muito o raio desse efeito, senão ele vai perder um pouco dessa característica do mapa. Vou trabalhar com um valor um pouco mais baixo, aqui algo em torno de 8, 9 pixels. Vou dar um OK. E aí, para que o efeito de volume realmente aparente algo real, né, e não essa tonalidade cinza, eu vou mudar o modo de mesclagem desse layer para sobrepor ou overlay, para quem estiver trabalhando com a versão em inglês. Reparem que ele vai ganhar aqui uma nitidez, um contraste mais intenso, né? O avião parece que tem até um pouco mais de profundidade. Lógico que em muitas ocasiões isso daqui vai ficar exagerado. Então eu posso reduzir a opacidade para que o efeito fique um pouco mais tênue. Tendo aplicado o volume, a gente vai então melhorar um pouquinho o aspecto das cores do avião. Então, aqui a gente vai aplicar um tom de laranja sobre o avião para que ele fique um pouco melhor ambientado. Então, mais uma vez, eu vou carregar a seleção em demarcadores, segurar aqui Ctrl, dar um clique, e mais uma vez nos ajustes de layer, eu vou aplicar aqui filtro de fotos. Né? Então, esse ajuste ele permite que a gente coloque uma camada de cores sobre aquele layer que a gente está trabalhando. Tá? Existem aqui alguns filtros prontos, cada um tem um tom diferente. Tá? Então, poderia colocar um tom de amarelo, um sépia, azul profundo e assim por diante. Ou determinar uma cor específica. No meu caso é um tom de laranja, mas não é necessariamente o laranja que já está aqui. Então a gente pode dar um clique aqui no Color Picker e escolher o tom de laranja. Eu vou escolher um tom um pouco mais claro, eu quero uma alteração bem sutil. Vou dar um OK. E aí eu consigo regular a intensidade do filtro. Ó. Reparem que ele nunca vai manter essa cor 100% sólida, tá? Ele sempre vai fazer uma sobreposição à imagem que está naquele layer. No meu caso aqui eu quero algo, de certa forma, sutil, então eu vou deixar em algo como 40%, acho que nesse caso já é um valor interessante. Vamos ver aqui o resultado desse ajuste. O avião fica ali com um tom de laranja um pouco mais intenso, indicando um possível reflexo do plano de fundo. E aí, para finalizar, a gente vai fazer um último ajuste, dessa vez no fundo. Bom, esse ajuste ele é bem delicado, então a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu vou carregar essa seleção, vou inverter para poder trabalhar no fundo, selecionar, inverter. E aí, mais uma vez, vou aplicar um ajuste, dessa vez o ajuste de curvas. Bom, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou marcar o primeiro quarto de luz, o meio tom e o último quarto de luz. E aí eu vou dizer que o último quarto de luz vai ficar um pouco mais intenso, ou seja, vai ter um pouco mais de luz. E o primeiro quarto vai ficar aqui um pouquinho mais intenso, também vai ter um pouco mais de sombra. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou contrastando mais a imagem. Certo? Pode ser, por algum motivo, né, ou por conta desse ajuste aqui exagerado, que o mapa volte a acontecer. E aí está a grande vantagem de se trabalhar com layers de ajuste. Eu posso voltar aqui de novo em matiz de saturação, que foi o primeiro ajuste que eu tinha criado. Vou dar um duplo clique nesse íconezinho, tá bom? E mais uma vez, lá em vermelhos, ó, eu reduzo a saturação. Posso fazer a mesma coisa em amarelos para eliminar qualquer resquício que
tenha ficado ali. E assim a gente terminou esse ajuste. Vamos ver aqui a diferença. Vou dar um snapshot dentro do painel histórico. Isso aqui é o original, já com estouro, né? Esse aqui é o final. Vou tirar aqui a visualização do Gamut, para a gente poder visualizar sem o mapa. Okay? A gente eliminou o possível problema que aconteceria na impressão e também conseguiu dar um destaque maior para aquele que seria o produto ou seria o destaque da imagem. Nesse caso aqui é o avião. Isso aí, espero que tenham gostado. Até mais.